Olá, alunos, sejam todos bem-vindos, né, à nossa aula de Fundamentos Antropológicos da Educação. Nessa terceira aula nós vamos falar um pouco das contribuições da antropologia para a educação, tá bom? Vamos falar mais sobre antropologia e educação, né? Alguém pode se perguntar, sim, mas não, antropologia não tem uma disciplina antropologia nas escolas, né? No ensino fundamental, no ensino médio. Só que a gente tem que entender, a antropologia ela está ligada direto às ciências sociais. Então, a gente estuda antropologia dentro da sociologia, dentro da filosofia, dentro da história. Essas disciplinas, né? Até dentro da própria geografia, você vê interessante, a antropologia ela está ligada, né? Porque a antropologia a o objeto de estudo é o ser humano, é o ser humano e, e se torna e o campo é muito amplo, que parte da antropologia, parte da história, parte da psicologia, parte da filosofia e principalmente da sociologia, né? A educação, como a gente já sabe, ela pode fazer uso da antropologia, né? Não é que ela pode fazer, ela faz uso da antropologia como uma das ciências da educação, né? Com o propósito de entender. Ele quer decodificar. Quer decodificar? Eu pegar o que está guardado, que tem uma senha, que a interpretação é difícil, eu decodifico para poder ter uma interpretação. É quando você está lendo um texto, você tem que interpretar o texto. Então, a antropologia ela vai tentar interpretar os valores do universo, né? Os universos culturais que constituem, né? Dentro da escola. E porque assim, olha, vamos partir aqui para um preceito. É, na, na educação, a antropologia ela estuda o seguinte: há-se um pensamento de que chineses são mais inteligentes, que brasileiros só pensam em futebol, que o judeu é uma pessoa que gosta mais de trabalhar, né? E por aí vai, né? Tem aqueles paradigmas da sociedade, aquele quando a pessoa nasce, a pessoa ela já tem um lacre, né? Se ela for se o pai dele for inteligente, consequentemente ele vai ser inteligente. A gente sabe que isso não é verdade. Então tem aquela questão, mas o determinado aluno ele tem dificuldade de aprender porque os pais são analfabetos. Isso daí não a antropologia ela tenta quebrar esses mitos, né? De que o ser humano vem preparado. Na verdade, o ser humano ele não nasce preparado, né? Nós nascemos, temos nome, temos uma identidade, temos uma origem, temos a nossa herança cultural que vai nos influenciar a nossa personalidade, mas a identidade da pessoa ela é construída individualmente, tá bom? Bom, aí vamos partir aqui. A antropologia filosófica ela não pode ter como propósito reduzir a multiplicidade dos saberes antropológicos sobre a individualização e a socialização de um Estado a ser compreendido e utilizado pelos educadores e outros profissionais. Ao contrário, a necessidade epistêmica de incrementar a complexidade do saber e pensar sobre o homem. Essa necessidade não pode ser satisfeita como o apontamento. Então, a antropologia filosófica ela não quer reduzir, tipo assim, ela não quer reduzir o saber antropológico, dizer que a antropologia já tem uma resposta. A antropologia ela não tem uma resposta porque a antropologia estuda é, o ser humano, tá bom? Olha, antes de ler aqui, ó, voltando aqui, a gente falando da antropologia e da educação, né? O ensino da antropologia na educação, ela está ligada diretamente ao ensino da sociologia, isso lá no ensino médio, tá bom? Que seja na rede particular ou na rede pública, o aluno ele tem que ver, ele tem que estudar a sociologia. E o estudo da sociologia vai abordar um pouco da antropologia. Vamos lá. A antropologia ela é tratada no seu
nos seus âmbitos, né, empíricos, que é o que? Científico, né, e filosófico, né. Muitos podem contribuir para o processo de formação do pensar e do agir educativo. A intencionalidade educador, provido de recursos de relações entre antropologia e educação, pode ajudar a garantir uma prática educativa significativa na formação social do indivíduo. A produção e a transmissão da cultura ocorre sempre em torno de um processo de socialização, mas sua aquisição é algo que requer individualização e internização, enquanto momento de significação e decodificação da própria cultura. Isto é um movimento natural que é próprio da espécie humana, entretanto um movimento que necessita do pesquisador para exercer um olhar antropológico sobre a educação e o educando, com vista a sempre buscar as melhores formas de manifestações. Olha, eu falo, né, a antropologia ela tem muitas ramificações, né? Por mais que o objeto de estudo da antropologia seja o homem, mas é um estudo complexo, porque o ser humano ele é complexo, né? Antigamente, o que é que a antropologia estudava mais? A cultura, a raça, a etnia e o gênero. Na verdade, o gênero ele entrou em ênfase a partir de umas décadas para trás, né? O estudo de gêneros, o estudo sobre a ideologia de gênero. Aí nós temos o estudo sobre as manifestações religiosas. Nós temos o estudo sobre os estilos. Deixa eu dar um exemplo bem prático. Para muitos, o funk não é considerado uma cultura brasileira, né? Isso acho que é para a maioria. Só que quem escuta o funk gosta do funk e considera como cultura. Então, assim, se eu fosse um antropólogo, eu diria que a pessoa que o funk faz parte da cultura brasileira, né? Igual a Valsa Nova, igual o MPB e outras músicas, tá bom? Então, assim, a antropologia ela tem essa visão, ela procura, ela dá significado ao que acontece na sociedade. A antropologia, ela basicamente ela se ocupa do ser humano e de sua vida e sociedade, mas sob um prisma eminente cultural. A antropologia ela tem como objeto as diversas culturas humanas, né, na diferentes civilizações e diferentes culturas existentes numa mesma civilização. Vamos partir aqui. O que é algo interessante na cultura? O índio, se ele tiver bem vestido, bem arrumado, ele não vai deixar de ser um índio. Da mesma maneira, se você colocar uma pena em sua cabeça, você não vai se transformar num índio. Isso que é a questão de cultura, porque alguém fala, a, a cultura não tem importância, a cultura é se acabar, não. A cultura ela é algo quase que genético, né, que vai passando de uma geração para outra, né? A antropologia também ela serve para ensinar que toda cultura possui a sua lógica própria e não pode ser julgada a partir de outra lógica. Foi o exemplo que eu citei do índio. Vamos algo bem interessante da cultura. Por exemplo, na Índia, eu não estou desrespeitando nenhuma religião, tá bom? É só dando um exemplo aqui prático. Na Índia, eles veem a vaca como um deus. Isso é algo cultura para eles. Alguém chegou e disse que a vaca era um deus, eles a veneram a vaca e adoram até hoje. Então, quando um indiano ele vê alguém se prostrar para outro deus, o indiano vai dizer, não, ele está errado, o deus correto é a vaca. Da mesma maneira, você talvez pode dizer, mas os indianos estão errados. Então, na parte da lógica, não existe, na parte da cultura, né, como já citei, nenhuma das duas está errada, porque elas têm essa visão, porque o ambiente cultural lhe proporcionou, lhe moldaram dessa maneira. Então, a antropologia na educação ela vai entender o porquê disso. E é por isso que hoje os psicopedagogos eles trabalham bastante, eles para identificar os problemas de aprendizagem dos alunos,
e eles, além de conversar com a criança, eles têm que conversar com os pais do aluno, né? Eles têm que conversar, eles procuram saber quem são os amigos, o ambiente familiar que vive, porque isso daí vai impactar bastante na personalidade da criança, tá bom? E quando se fala em cultura, se fala no sentido mais amplo possível, envolvendo religião, sistema de produção, instituição de saberes. Interessante que a cultura, nós estamos em ano eleitoral, a cultura ela se aplica em ano eleitoral. E ano eleitoral, partindo para a sua realidade, em cidade pequena, na verdade no Nordeste quase tudo, né? Tem a antropologia, a cultura, a antropologia não, a cultura política é muito forte, porque tem um lado A e tem um lado B. E fica sempre o lado A diz que é melhor do que o lado B, o lado B diz que é melhor do que o lado A. Em vez do lado A e o lado B se preocupar em trazer melhorias, eles ocupam o tempo querendo mostrar que um é melhor do que o outro e que o outro não é bom, viu? Então, o eleitor do partido A diz que o partido A está correto e o partido B está errado. E o eleitor do partido B vice-versa. Então, algum dos dois estão certo ou errado? Eles acham que eu estou certo. Então, na visão antropológica, a antropologia vai dizer, não, mas é o ambiente cultural, a antropologia cultural que lhe proporcionaram ter essa visão. Aí, ó. Em sociedades, culturas cujo principal objeto seja o outro, por exemplo, devotando os valores místicos e materiais animatistas. A Terra é mais eficiente se ela consegue oferecer espaço e condições de vida a uma grande variedade de espécies, desde vegetais passando por invertebrados até grandes animais. À vista de uma grande lavoura de soja, por exemplo, um indivíduo dessa sociedade julgaria seus moradores pobres em razão da monocultura exclusivista que existe o controle constante de pragas. Interessante, olha. Talvez se alguém vier de uma cidade grande, da capital, ou lá de São Paulo, Rio de Janeiro, só citando um exemplo aqui, e ela chegar em uma roça, ela vai ver aquela roça e vai achar, meu Deus, coitado, ele não tem condição, ele passa necessidade. Só que muitas vezes a pessoa que está falando isso, ela trabalha, vive de aluguel e trabalha e paga suas contas. Enquanto aquela pessoa que ela considera pobre tem, sei lá, sem cabeça de gado, tem criação e tem outras coisas, a riqueza da roça. E o modo e na roça, né, o modo simples de se viver é o ter alguma coisa, não é ter dinheiro, é ter bens, no caso, animais. E, e o ter alguma coisa, estou citando aqui de São Paulo, mas pode ser qualquer cidade metropolitana, né? E o fato da pessoa ter a pessoa, e lá quem tem, é quem anda bem arrumado, é quem tem um trabalho, é quem tem um carro, é quem tem alguns bens mais materialistas, tá bom? E sendo que ambos os casos são materialistas. Então, a sociedade é importante para se vivermos, porque é graças à sociedade que a sociedade ela está evoluindo. Está perfeito? Não, não está perfeito, mas nós estamos avançando ainda em alguns passos. Viver em sociedade me permite trocar experiência. Alguma situação que eu não vivi, mas o meu próximo viveu e aquilo eu vou aprendendo e amadurecendo, a sociedade vai evoluindo. Pronto, diante do debate atual a respeito da transformação social e da percepção crescente ênfase na centralização da cultura, com base para animais deste momento histórico, a antropologia adquire uma importância fundamental, devido à sua contribuição na discussão sobre contradições entre a função social da escola na sociedade contemporânea. Aí eu faço uma pergunta para você: qual é a função social da escola na sociedade hoje, no ano de 2020? Já parar para pensar? Nós sabemos que o conteúdo hoje ele está mais fácil. Antigamente, um professor em sala de aula ele falava, o aluno ouvia e o aluno ele ia aprendendo aquilo que era novo.
E hoje tudo que o professor possa explicar, o aluno ele encontra na internet se o aluno assim quiser. Então, a escola ela tem uma função social muito grande na sociedade, porque ela transforma pessoas, molda estudantes, né? Prepara para o mercado de trabalho, prepara para viver em sociedade, prepara para ter uma formação cidadão. Vamos uma coisa cultural de nosso tempo. Tem aquela pergunta: para que tu vais? O pai manda o filho para a escola. Meu filho, vai estudar para você ser. Você pensou em gente, né? Vai estudar para você ser gente. Então, isso é uma coisa que a cultura traz isso, mas a escola ela é muito mais que isso. A escola ela não é só para transmitir e passar conteúdo, não. Ela vai fazer o aluno ter gosto pelo conteúdo, ter gosto pelo saber. O professor ele vai motivar o aluno a querer aprender. O professor é aquele que acredita no aluno que ele pode e que ele vai conseguir. O professor ele não é um coach, ele não é um psicólogo, mas ele vai dizer assim para o aluno: olha, se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui. Tem dúvida? Pergunta, eu estou aqui para lhe ensinar, eu estou aqui para mudar a sua vida, tá bom? Aí vamos lá, as diferenças culturais manifestam-se intensamente no interior da escola. Né? Nesse contexto, a antropologia tem um papel inquestionável no processo de mudanças paradigmáticas, ganhando importância para o fundamento da educação, ampliando o campo a ser investigado, notavelmente no diálogo entre cultura e educação. Tá bom? Deixa eu continuar aqui. Sendo a cultura esse trajeto entre o núcleo duro e os diversos polos que borbulham, esses círculos dialéticos entre repetição, diferença e desejo histórico, as histórias de cada pessoa, de cada escola não serão as mesmas, tampouco as reações de entendimento, adivinho, o seu contexto não serão semelhantes para os diferentes sujeitos, né? Eu faço uma pergunta aqui, olha, afinal, que antropologia essa que é ensinada nas escolas, né? Assim, com esse objetivo, nós podemos, com esse objetivo, que antropologia essa que é ensinada na escola? A antropologia ela se preocupa com as diferentes manifestações, né, de pessoas, de indivíduos que estão dentro da escola. Então, assim, nesse sentido, não há uma reflexão, né? Que a gente possa pensar dentro da escola sobre antropologia. E essa questão é que agora ela se torna presente, né, dentro da disciplina sociologia. E tem uma disciplina que não existe mais que se chamava estudos sociais, que estudos sociais era mais uma forma da antropologia. Ó, o objetivo da antropologia engloba maneiras físicas primitivas, atuais, relacionadas ao homem, à sua manifestação cultural, e contribui-se a essa mesma epistêmica, a faina de proceder a generalizações, estabelecendo princípios e explicativo desenvolvimento de cada formação da sociedade e cultura humana. A antropologia cultural constitui a sub-área mais ampla, visto que abrange o estudo do humano em sua autonologia, ou seja, gerador de cultura. Igualmente analisa as culturas humanas no tempo e no espaço, sua origem, seu desenvolvimento, sua semelhança e disprência. Tem enfoque dos seus interesses voltados para o conhecimento do seu comportamento cultural humano, obtido para a aprendizagem, considerando com todas as suas dimensões, tá bom? A antropologia, ela vai englobar tanto a matéria, ela vai englobar as maneiras físicas, né?
primitivas, como também as atuais que estão acontecendo agora, e aplicar relacionadas ao homem. Lembre-se, antropologia, estudo do homem e suas manifestações culturais. Porque eu falo bastante de manifestações culturais, porque é como a cultura se manifesta, né? A cultura ela se manifesta desde a maneira de andar, o sotaque, de falar, os gostos musicais, até mesmo por comidas, tá bom? A antropologia ela constitui uma sub-área, que ela tem uma área bem grande que tem suas sub-áreas. Cada uma vai analisar um aspecto diferente, seja no espaço, seja na sua origem, desenvolvimento, na semelhança e por aí vai. A antropologia e a sociologia, dentre as ciências sociais, definiram de uma forma bastante satisfatória seus seus objetos de estudo, seus objetivos e métodos. Enquanto a sociologia cabia o estudo da sociedade europeia, a antropologia cabia o estudo do povo colonizado na África do Sul, Ásia e América. A antropologia ela sempre vai procurar estudar mais aqueles povos esquecidos, né? Aquelas civilizações esquecidas, né? Franz Boas ele foi estudar lá os indígenas, porque já tinha outros estudiosos, outros antropólogos da época que estudavam bastante as sociedades europeias. Ele, não, eu vou estudar os indígenas, tá bom? Os sociólogos imaginaram, se possível, a criação de um modelo teórico único que explicasse os diversos aspectos da sociedade capitalista europeia, percebidos como dicotomías do tipo rural, urbano ou agrário industrial. Não se dava conta, entretanto, do grau de complexidade da sociedade é uma das relações que se desenvolvia interna e externamente, ao buscar ordem e similitude, como propunha principalmente as possíveis não percebiam que lidavam com a realidade altamente diferenciada, cuja diversidade se acentuaria em ritmo cada vez mais acelerado no decorrer do século XX. Os antropólogos, por seu lado, procuraram identificar a forma mais precisa do não europeu, tinha como base uma falsa imagem da cultura europeia para eles homogênea e integrada. Não percebeu que por trás da aparente uniformidade da vida social na Europa existiam inquestionáveis e inseparáveis diferenças. Os antropólogos não se davam conta de que haviam tantas diferenças e conformidade entre o industrial e o mineiro ingleses, como entre o oficial da administração britânica e o colono indiano. Não conseguiu diferenciar, por exemplo, o analfabetismo de certos grupos europeus da ausência da escrita na sociedade iletrada. Vamos lembrar, lá pelo século XX, né, os sociólogos eles estavam mais preocupados com a sociedade europeia, os europeus em si, né? E os antropólogos eles queriam identificar, além disso, né, eles queriam também estudar um pouco mais dos não europeus. Aí vem aquela pergunta, mas quem estava certo? Nenhum dos dois, teoricamente, estava errado ou estavam certos, né? Porque cada um estava estudando uma determinada área, tá bom? Deixa eu ver. Tinha uma coisa que eu ia falar que acabei me esquecendo, mas tá bom? Mas a gente vai ter uma aula revisão e eu tiro qualquer dúvida que vocês venham ter, tá bom? Nós ficamos por aqui, tenham uma boa aula. Bons estudos a todos.